Olá pessoal, bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo canal Márcia Ponte, superação do medo de dirigir. E olha, fica ligado, porque o papo de hoje é com você que tem medo, com você que não consegue sair do lugar, não consegue nem chegar perto do carro. Eu vou falar para você o que está por trás do medo de dirigir. Será que é medo de dirigir mesmo? Quem é que te diagnosticou com medo de dirigir? Você mesmo? Você mesma? Ih, peraí, vamos devagar. Vamos compreender primeiramente o que está por trás disso que você chama de medo de dirigir. Quer saber mais? Vem comigo. E se eu te falar que isso que você sente não é medo de dirigir? Oi? Como é que é, Márcia? Peraí, deixa eu te contar. Eu não consigo chegar perto do carro, eu tremo, eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor de barriga, eu começo a suar os pés e as mãos, dá uma tremedeira nas pernas que o carro acaba morrendo porque eu não consigo chegar perto. Sou habilitada há muitos anos, mas não consigo nem dar uma voltinha com o meu carro. Caramba, sofri tanto na época da primeira habilitação, reprovei, paguei um monte de prova, fiz um monte de coisa, meu Deus, vivia de joelho rezando, pedindo Deus me ajude para passar, que eu não aguento mais. Você vivia chorando, você vivia desesperado, você não tinha certeza, olha, começou a duvidar até de si próprio, começou a duvidar do próprio sonho, começou a duvidar daquilo que você mais queria. E isso não é medo de dirigir, Márcia? Não, pode não ser. E eu vou te explicar. Sabe por quê? Primeiramente, vamos definir o que é o medo de dirigir e a diferença da amaxofobia. O medo, gente, em si, é um mecanismo de defesa. Tudo aquilo que você não domina, que você não conhece, você vai sentir medo. Você vai querer se afastar, você vai querer evitar. Se alguém pegar a chave do carro e der para você agora, mesmo sendo habilitado, se você tem medo de dirigir, você tem medo daquela situação, não sabe o que fazer, o que você vai sentir? Medo. Eu tenho medo, eu não sei o que fazer com esse carro, a hora que eu entrar nele não sei usar pedal, não sei ligar, eu não sei sair suave, eu não sei parar, o carro só morre o tempo todo. É normal, natural que você sinta medo, não exatamente de dirigir, mas medo de não saber o que fazer. As consequências de não saber o que fazer é que te deixam insegura. Você não tem medo de dirigir, você tem medo de errar, você tem medo de sofrer. Por quê? O que está por trás disso? Medo de errar. Você não sabe o que executar, você não sabe como executar. Não te explicaram, você tem dúvida, você não entendeu. De repente te explicaram, mas não de uma forma que você entendesse. E aí começam a surgir dúvidas simples que você tem vergonha de perguntar para outro motorista que já é habilitado, porque ele vai dizer, meu Deus, essa criatura está me perguntando isso. Você fica com medo de perguntar até para o teu instrutor durante a aula. E aí o que acontece? Você fica com medo, eu tenho vergonha de perguntar, eu tô com medo de perguntar, o meu instrutor disse que já me explicou isso aí 500 vezes e eu não entendi nada, não tô rendendo nada na aula, não tô sabendo o que fazer, continuo com medo. E se você decorou tudinho que mandaram você decorar para poder passar na prova, depois que você tá habilitado com a carteira na mão, das duas uma, ou você sabe que aquela carteira não vai te dar prática e você não vai saber como sair de um semáforo sem o carro morrer, como ligar sem o carro morrer, como trocar uma marcha sem o carro dar tranco, como fazer uma conversão sem fazer aberta demais e ir lá para contramão. Ou você vai acreditar que sabe, porque está habilitado, tá aqui, tô habilitado, tenho uma carteira, eu sei dirigir, e você vai fazer besteira na rua e vai tomar susto. E dependendo do susto que você tomar, o teu medo de dirigir pode aumentar mais ainda. Você vai fazer prova do Detran? Você vai fazer prova prática do Detran? Você não tem medo da prova?
você tem medo de errar, você tem medo de reprovar, você tem medo de obter os mesmos resultados ruins que você obteve, porque não conseguiu durante as suas aulas esclarecer as suas dúvidas, não conseguiu fazer treino, não conseguiu caminhar, não conseguiu andar, ir para frente. Mas qual a diferença do medo de dirigir? É aquele que é causado por falta de prática. E não é só falta de prática, presta atenção. Você só vai ter prática quando você sabe como executar corretamente, passo a passo, cada movimento. Você vai executar muito devagar aquele movimento até que ele se automatize. É isso que vai acontecer. Prática tem a ver com o saber fazer. Você sabe fazer? Se você não sabe fazer, você vai praticar erros. Você vai praticar a tua insegurança. Você vai praticar o que você não sabe. Você vai tentar e vai tentando por tentativa e erro, mais erro ainda a cada tentativa, porque você não sabe como executa, você não sabe como faz o movimento corretamente, você vai acabar se assustando e você vai acabar se frustrando, porque cada vez que você tenta alguma coisa dá errado e você fica ali, continua tentando errado, tentando descobrir, perdendo tempo, perdendo dinheiro e perdendo controle emocional. Isso vai deixar as tuas tentativas de aprender a dirigir tão frustradas, e é uma situação tão chata, isso é uma situação tão chata que você não vai querer mais ir para aula, você não vai ter mais prazer nenhum em aprender, você vai ficar olhando o teu carro parado dentro da garagem e se sentindo abandonado, largado, jogado. Vamos ver outras situações aí em que tem alguma coisa por trás do medo de dirigir? Veja bem, eu tinha uma aluna virtual, ela fez o método Superei, mora no Recife e ela sofreu algumas situações ligadas à violência urbana e ao assalto. Ela foi assaltada quando ela saiu de um supermercado, já com as compras dentro do carro, roubaram o carro dela e as compras. E tinha um cachorrinho de estimação também dentro do carro, que depois eles acabaram abandonando numa rua, abandonaram o carro e ela sabia dirigir. Ela ia para todo lado, para todo canto ela ia. Ela fazia compras, levava filho na escola, ela fazia tudo que você puder imaginar, essa mulher fazia. E depois dessa situação envolvendo o assalto, ela não dirigiu mais. O que tinha por trás do medo de dirigir? O medo de ser assaltada. O transtorno de estresse pós-traumático que ficou logo após a situação do assalto. Não era medo de dirigir, era o medo de ser assaltada. Eu vou pegar o carro, eu vou de novo, vão me assaltar. Eu não vou, eu preciso pegar o carro, eu preciso ir, mas eu não vou porque vão me assaltar. E aí, como é que eu vou ficar? Vai ficar ruim demais para mim. Eu vou ser assaltada de novo, vou sentir violência de novo. E isso é que fazia com que ela deixasse o carro na garagem e se sentisse frustrada por não dirigir. Uma situação típica que eu já comentei mais vezes aqui é a da Valéria. A Valéria tinha medo de dirigir. Por quê? Primeiramente porque ela não sabia como dirigir, ela saiu de um processo de formação de condutores que não ensina, que é caro, que é demorado e que é a única maneira de você conseguir a tua CNH. Do modo honesto, do modo justo, que é você fazendo as aulas. Você não sabe dirigir, você tem que ir para as aulas, você tem que aprender. Aprendendo, você tem que treinar do modo correto, muito devagar, corretamente. Depois você vai melhorando a tua sacada para treinar, para dominar o carro. O carro vai comer na sua mão com os treinos. Só que ela não sabia por onde começar. Primeiro, ela tinha feito muito esforço, comprou um carro automático. Ela aprendeu na autoescola num carro de câmbio manual. Ela não sabia dirigir nem o manual, muito menos o automático. E o marido da Valéria, sempre que via um acidente na TV, chegava e dizia: olha, tá vendo? Foi com carro automático. A violência do acidente com carro automático é muito maior. Será? Cada vez que ele via uma notícia de acidente de trânsito, ele chamava: tá vendo? Olha aí como o trânsito, como o trânsito é perigoso. É perigoso, nossa, para todo mundo é perigoso, mas ele nunca dizia: para mim também é. Tá vendo como o trânsito é perigoso?
Mas será que o trânsito era só perigoso para Valéria, não era para ele? E não tinha os riscos que tem para todo motorista? Aí ele dizia para ela, olha, eu te amo muito, não quero perder você num acidente de carro, eu não quero perder você num tiroteio na linha vermelha, porque você está passando lá de carro, eu não quero... Ele sempre vinha com essa armadilha da pseudoproteção. Por que pseudo? Pseudo é do grego, falso, uma falsa proteção, dizendo sempre para Valéria que queria protegê-la da violência no trânsito. Mas ao mesmo tempo, ele assustava a Valéria mostrando qualquer imagem de acidente de trânsito associado ao que é o medo de dirigir. Não, não dirige, é perigoso, você vai se acidentar, você vai atropelar alguém, alguém vai bater em você, vão te roubar, mulher sozinha dirigindo não é legal. E vocês sabem o que acontecia? No começo a Valéria até acreditava, sentia muito medo, medo. Então ela foi criando um medo daquele carro que ela comprou com tanto custo. Ela fez tanto esforço para comprar aquele carro e ela foi pegando medo dele, nem se aproximava daquele carro, nem chegava perto daquele carro. Enquanto o marido usava o carro para ir para o futebol, voltava bêbado, usava o carro para levar a enteada no cinema, para levar o enteado dela, da Valéria, né, os filhos dele, desse casamento anterior ao da Valéria, para levar o guri em qualquer outro lugar, para levar onde quisesse, para levar no shopping, para levar lá no jogo de futebol de areia, da quadra de areia que ele jogava, enfim, ele usava o carro para ele, para ir trabalhar, para ir viajar, para tudo ele usava o carro. Chegou uma hora que a Valéria nem via mais o carro em casa. E quando ela disse para ele, poxa vida, você tá direto com o meu carro, eu nem vejo, é o carro da família, tudo bem, fui eu que comprei, mas a gente pode dividir para dirigir o carro, né? Sabe o que ele dizia? Eu tô tirando o carro da sua frente, porque ele te dá muito medo, você sente medo desse carro. Tudo que o cara dizia era no sentido de manipular emocionalmente a Valéria, ao ponto dela acreditar que realmente o carro era uma arma, o carro era perigoso, que ela ia se acidentar, que, meu Deus, do jeito que ele falava, ninguém mais no mundo ia andar de carro. E vocês veem a quantidade de carros aí no dia a dia, o tamanho da frota nas cidades. Até que a ficha da Valéria caiu. E olha, gente, ela é professora, tinha 3 empregos, ainda fazia um curso de corte e costura, fazia um outro curso de informática para ela poder melhorar no trabalho. E ela tinha que ir para diversos pontos. Quem mora no Rio de Janeiro sabe, né? O tanto que você tem que ficar esperando o ônibus e por mais que você espere o VLT, o trem, enfim, é muito sofrido se você tem que se deslocar sem carro para 3, 4 lugares diferentes, cheia de sacola como ela ia, debaixo de chuva, debaixo de sol. As mãos, os braços não davam conta de carregar todas as coisas que a Valéria tinha que abraçar para poder carregar, enquanto o marido curtindo o carro para cima e para baixo. E um detalhe, nunca tinha dinheiro para gasolina, era sempre a Valéria que abastecia. Até que chegou um momento que ela deu um basta. Ela falou, olha, eu já estou ficando doente emocionalmente com essa situação, eu não posso mais acreditar que só vai acontecer comigo. Tudo bem, o trânsito tá aí, é perigoso para todo mundo, mas é muito mais perigoso quando você não dirige, quando você fica à mercê de um outro motorista, que você não sabe o que ele vai fazer, o modo como ele dirige, e que vai tomar decisões e ter atitudes dentro do carro que você não teria. Você seria muito mais cauteloso, muito mais cautelosa. Aí começou a chegar multa uma atrás da outra, quer dizer, puxa vida, eu não dirijo, o cara não quer que eu dirija, fica com o meu carro para tudo. A Valéria tem medo de dirigir? Não, ela estava sendo manipulada, recebendo um bombardeio emocional negativo que fazia ela acreditar que realmente o carro é um perigo. O carro é um perigo, não é para ela. Então ela falou, vou vender o carro. Ele disse, não, o carro é da nossa família, mas só ele é que andava. Ela pagava multa, ela pagava gasolina, ela pagava tudo, documento do carro, de um carro no nome dela, que é dela e que ela não dirigia. Muitas vezes as mulheres são habilitadas, só tem um carro na família, o marido é que dirige e ele não quer que ela treine, ele proíbe. Não vai treinar coisa nenhuma, se é para dirigir, vai entrar dentro do carro e eu vou do seu lado dizendo para você o que você tem que fazer.
Isso dá certo, gente? Isso não dá certo. Isso não tem jeito de dar certo, pessoal. De jeito nenhum. Por quê? Porque a outra pessoa está manipulando, porque a outra pessoa está te empurrando para o trânsito, porque a outra pessoa quer que você tenha uma prática que ela não tem, ela não sabe ensinar, ela não é instrutor, ela não fez curso, ela não domina as técnicas. E aí o que acontece? Aí essa pessoa diz, não, eu não vou, porque eu só tomo susto. Vocês entendem onde eu quero chegar, gente? O medo, muitas vezes, ele está mascarado ou ele está superlativizado. Ele está com uma lente de aumento em cima. O medo é algo natural. Se você não sabe dirigir, você sente medo. Se você não sabe o que fazer, você vai sentir medo. E é melhor que sinta mesmo e nem chegue perto do carro. Porque todos os dias vocês leem aqui nos comentários que pessoas que tentaram fazer, tentaram adivinhar, assistiram um vídeo, decoraram e foram aplicar sem treino, estão se dando mal. Estão passando susto, estão batendo, estão arrumando para a cabeça. E vocês percebem, cada vez que o medo ele está embutido em alguma coisa, sempre tem alguma coisa por trás do medo. A Simone Razin, neuropsicóloga, já falou isso aqui. O que estava por trás do medo da Valéria? O marido que queria ficar com o carro e botava medo nela e conseguia o que queria até um determinado ponto. Porque a Valéria começou a fazer o passo a passo, ela começou a treinar e hoje ela vai para qualquer lugar, ela vai para todo canto. E aquelas mulheres que o marido chega e diz, você tem que ir aqui, pega o carro, eu vou dizendo para você o que tem que fazer. Ele já é habilitado há muito tempo, muitas vezes dirige até carreta. Pisa naquela embreagem, troca a marcha não sei quantas vezes por dia. A coitada da mulher, desde que saiu da autoescola, não dirige e tem que fazer tudo do jeito que o cara quer. E aí ele fica impaciente, aí ele começa a xingar, ele começa a humilhar. E muitas vezes tem mulheres que dizem, eu dirijo só um pouquinho para o meu marido não ficar chateado. Como se ela tivesse a obrigação de ficar agradando. São pessoas muito cobradas pelos outros por coisas que elas não sabem fazer, por coisas que não ensinaram para elas, e em função disso, por não querer desagradar, por não querer deixar o marido triste, por não querer, ele vai pensar que eu não quero dirigir, ou que eu não sei fazer as coisas direito, para se sentir aceita pelo marido, o que ela faz? Ela vai lá e faz o que o cara quer, mesmo passando medo, mesmo apavorada atrás do volante, ela faz isso e piora a condição emocional dela, porque ela quer agradar as pessoas, ela tem necessidade de agradar, ela tem síndrome de boazinha. A ansiedade, o nervosismo, gente, está ligado às emoções. Nós somos feitos de emoções. Se você passa raiva, você fica com raiva, a tua emoção é negativa. Se você sente uma felicidade, a tua emoção é positiva. E aí você começa a ter emoções boas que se proliferam, que se derivam e que formam outras emoções que te deixam feliz, que te deixam calmo, que te deixam feliz, que te deixam calmo, que te deixam mais tranquilo. O medo de dirigir é o medo. Nós estamos falando aqui do medo. Eu tenho medo de dirigir. Por quê? Porque eu não sei dirigir. E eu tenho medo de entrar numa caixa de lata com acelerador e fazer besteira e me machucar e machucar os outros. Eu tenho medo disso, medo daquilo, de um monte de coisa. Veja bem, o medo é natural quando você não sabe alguma coisa. E você não vai tentar. Eu não vou fazer isso, não sei. É associado à responsabilidade. Responsabilidade de entender que você não sabe fazer e você não vai se jogar para tentar adivinhar como faz. O que está por trás do medo é o medo de qualquer coisa, o medo do desconhecido. Você não sabe, te dá medo, você não conhece, você não sabe como fazer, é melhor que nem faça. É melhor que o teu medo te afaste de um carro do que você achar que para dirigir precisa de coragem. É muito melhor do que você ficar tentando adivinhar ali como é que faz e vai dar errado. Para dirigir, os teus movimentos têm que estar bem treinados. E você só consegue dirigir se você faz muito exercício de coordenação motora, com o carro desligado, depois com o carro com pouco movimento, depois com o carro com movimento. Não é assim, se jogando no trânsito, caindo naquele papo. Eu aprendi sozinho quando tinha 10 anos de idade. Pessoa mais velha não aprende.
Pessoa mais velha aprende. Todo mundo aprende, todo mundo é capaz de aprender até o fim da vida. O que mais a gente vê são pessoas que não querem dirigir, ganharam carro de presente, carteira de presente, que estão empurrando e cobrando. E aquela pessoa passa a se cobrar porque ela não quer dirigir, mas estão cobrando que ela dirija. Estão cobrando que ela vá para o trânsito. O que ela faz para agradar os outros? Ela entra no carro e ela se lança numa situação de perigo que ela não sabe depois como contornar. Então, antes de você acreditar em bobagens, em todas as besteiras que te dizem, o que tem por trás do teu medo de dirigir, o que está por trás do medo de dirigir. A amaxofobia, do grego amaxos e também do grego phobos. Amaxos, carro, phobos, fobia, medo, medo de dirigir, medo do carro. Tem muita coisa por trás do medo de dirigir. Pode ser que você tenha passado um evento negativo associado ao carro. Você estava de carona, sofreu um acidente, ou você estava no volante, sofreu um acidente porque você não sabia o que fazer. A partir do momento que você souber entender aquilo que deu errado, você vai conseguir chegar lá. Pode ser que você tenha uma autoestima tão baixa que fique, eu não consigo, ou pessoas que se dizem muito tímidas. Eu sou tímida demais, tem gente olhando para mim, quando alguém olha para mim eu já fico toda vermelha. Isso está associado à autoestima, ao modo como você se vê, ao modo como você acredita em você ou não, ao modo como você acredita ter capacidade para fazer as coisas ou não, ao julgamento que você faz de você, aos sentimentos de inferioridade que você tem em relação a alguém que consegue fazer uma coisa que você ainda não consegue, mas não quer dizer que não vai conseguir. Nem sempre é medo de dirigir. A amaxofobia, ela está relacionada a traumas, a fobias, a distúrbios, a transtornos, a tanta coisa. E nem todo mundo que tem medo de dirigir tem amaxofobia. A amaxofobia sempre tem uma causa atrás que precisa ser tratada, sempre tem um transtorno de ansiedade, alguma coisa. Mas olha, pessoas com ansiedade dirigem, pessoas com depressão dirigem, pessoas tristes dirigem, alegres dirigem, pessoas que perderam alguém, que estão passando por uma situação de luto profundo dirigem. Todo mundo dirige, porque dirigir é um ato mecânico. Colocar o carro para andar é um ato mecânico que se automatiza quanto mais você faz treino de coordenação motora. Muitas vezes você sabe o que fazer, mas você perde o tempo de fazer porque o movimento está muito lento, ainda não foi treinado e ainda não sincronizou movimento de volante com pedal, movimento de câmbio de marcha com pedal. Mas aqui eu quero fazer um alerta também, porque muitas pessoas diariamente me perguntam, me procuram todos os dias com a mesma queixa: eu não consigo dirigir, acontece isso, acontece aquilo. E quando eu digo para as pessoas a palavra treinar, a palavra treinar, a pessoa, não, treinar leva tempo, não é isso que eu quero uma coisa que resolva o meu problema agora, de uma hora para outra, sem precisar perder tempo com treino. Deixa eu te falar, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro e pode perder muito mais tempo e muito mais dinheiro ainda, porque você está querendo fazer as coisas de qualquer jeito. Não é assim. Quando você está no trânsito, você não está sozinho, tem vários motoristas do seu lado. O que um motorista faz influencia no outro. É assim que se provocam os acidentes. Quando um motorista acha de fazer uma coisa e não tem cautela e não tem cuidado, ele acaba provocando um acidente por falta de treino, por imperícia, que é falta de condição técnica para dirigir, que aliás é uma das maiores causas que costumam estar por trás do medo de dirigir. Os distúrbios emocionais ou os destemperos, os desequilíbrios emocionais. Mas a gente não é o tipo de pessoa que não se controla. A gente não é o tipo de pessoa que não tem qualquer controle sobre si. Se você tem sede, você vai beber água. Se você tem fome, você vai tratar de comer. Se você sente frio, você vai se aquecer. Você não fica ali, tô com frio,
morrendo de frio. Eu tô com frio. E por que não desce? Sei lá, não vai pegar um casaco. Você sempre sabe o que fazer. Só que para dirigir as pessoas querem, e eu quero dirigir, eu quero dar uma volta com o meu carro, já peguei, já fui dar uma voltinha, chega ali na esquina, bate, arruma um problema a mais. Você tem que saber o que está por trás do teu medo de dirigir. Tem alguém dizendo que você não é capaz? Tem alguém dizendo que você não vai aprender? Tem alguém te desencorajando, te desestimulando? Tem alguém fazendo piada com você? Tem alguém que não te apoia? E para muitas coisas, nós temos a solução. Você não precisa ficar esperando que outro te apoie. Você não precisa ficar esperando que o outro acredite em você. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já falei aqui. Quando eu me habilitei, eu, Márcia Pontes, vocês estão pensando o quê? Que eu saí por aí dirigindo por tudo? Eu passei susto igual a vocês, eu passei susto igual a todo mundo. Eu acreditava que eu era capaz de dirigir, eu acreditava que eu tinha condições de dirigir, e realmente eu estava certa, eu tinha, mas eu precisava de treino. E sem treino, eu estava fazendo a coisa errada. Sem treino, eu estava me colocando em risco e colocando as outras pessoas em risco também. Até o momento em que eu entendi, eu passei um baita de um susto com o carro, eu fui fazer uma conversão, não me ensinaram a reduzir para fazer conversão, quase derrubei uma parede e falei para mim, não dirige mais. Você não sabe, você precisa aprender, você precisa treinar, você precisa buscar quem sabe, quem vai te ajudar, quem vai te colocar no caminho da aprendizagem, quem vai te ensinar técnicas eficientes, certeiras, corretas, para você treinar, para você ganhar tempo, para você aprender de um modo mais fácil, de um modo que não seja complicado. É isso que você precisa, Márcia, e eu paguei esse preço. Investi em mim como motorista, porque do meu lado só tinha pessoas dizendo que era para eu desistir, para eu vender o carro, para eu aproveitar esse dinheiro para qualquer outra coisa. Mas eu acreditei em mim, eu fui para cima, eu não desisti, eu acreditei em mim o tempo inteiro, eu fiz por mim. Muita gente não está dirigindo hoje e chama tudo de medo, porque o medo se torna uma constante na vida dessa pessoa que ela nem percebe, mas ela chega a falar a palavra medo mais de 10 vezes por dia. E ela vai criando, alimentando e fazendo ficar maior o próprio medo. Então, aproveita, conta para mim aqui nos comentários o que está por trás do teu medo, o que você sente. Olha, para você compreender o seu medo de dirigir, eu tenho medo, aí eu pergunto para a pessoa, tem medo do quê? Não sei, tenho medo de tudo. Não, você tem que saber o que você sente quando você chega perto do carro, quando você liga o carro. Quando você tem que colocar o carro para andar, quando você faz uma conversão, em cada situação no trânsito, o que você sente? Medo de bater? Medo que batam em você? Medo de bater, você não tem controle do pedal. A partir do momento que treinar pedal, o medo de bater vai embora. Eu tenho medo de atrapalhar o trânsito. Então não vai para o trânsito sem treino, porque você atrapalha mesmo se você não sabe o que fazer. Você atrapalha. Tem gente que diz, não, você não atrapalha. Atrapalha sim. Uma pessoa que não treina, deixa o carro morrer, não conhece sinalização, faz um monte de besteira e atrapalha a vida dos outros. Medo de ladeira é falta de treino. Acha o ponto da embreagem e treina o ponto da embreagem no plano e o ponto da embreagem na subida. Que aí, com bastante treino, 10 minutos por dia, resolve o teu problema. Não é que você vai aprender a dirigir em 10 minutos. Isso é impossível. Se te falaram isso, não acredita. Em 10 minutos não se aprende a dirigir, não. Em 10 minutos você aprende a fazer um treino de pedal, por exemplo. Muito cuidado, porque vão dizer para você que você vai aprender a dirigir em 10 minutos, você vai acreditar, pegar o carro e se matar ali na esquina. Não vai fazer isso. Treino. 10 minutos de treino por dia. 10 minutos de treino por dia vai te deixar fera, vai te deixar, top. Não adianta. Dirigir é sério demais, é uma caixa de lata com acelerador. E eu não tô aqui para meter medo em você, para fazer você compreender que sem treino vai dar ruim. Não é meter medo, não. É encorajar aos treinos.
Encorajar aos treinos não é você ligar o carro e sair por aí sem saber o que está fazendo e dizendo que está treinando. O nome disso é irresponsabilidade. Saiba, aprenda a visualizar, a ver, a pensar o que está por trás do meu medo de dirigir. Procura saber. Lembra daquela pessoa que passou a vida inteira do seu lado dizendo que você não serve para aprender, que você é velha, que você é isso, que você é aquilo, um monte de coisa que você já está descobrindo que está por trás do teu medo de dirigir, né? Rodeado de pessoas que falam bobagens e você acaba acreditando nas bobagens e você acaba se prejudicando e acaba se ferrando. É muito importante. Esse é um exercício, é um convite para um exercício. O que está por trás do medo de dirigir? Uma pessoa invejosa que não dirige, que não é habilitada e que diz que eu também não vou conseguir porque ela não consegue, daí ela diz que eu não vou conseguir. Alguém que diz que você tem medo para poder usar o teu carro? Alguém que não sabe te ensinar e que te força a dirigir do jeito que aquela pessoa quer e você não consegue porque tem medo? E tem que ter medo mesmo porque você não sabe o que fazer, vai se jogar no meio do trânsito para se envolver num acidente e arrumar um problema emocional maior. Você tem que treinar. Não adianta nada. Tem gente que está atrás do carro nesse momento agora e dizendo assim: mas eu dirijo por tudo, eu sei dirigir. Mas como é que você dirige? Você dirige com calma, com tranquilidade? Ou você está agarrado atrás do volante, meu Deus, os olhos estraladão, os olhos estralados, não vê nada, só olhando para frente, colada no volante aqui, olhando para frente, nem olha para o lado, não, nem vou olhar para o lado, nem vou olhar para o retrovisor, nem tem medo de trocar de marcha, vai trocar de marcha, já puxa o carro para o outro lado. Isso para você é dirigir? Não. Dirigir é tranquilidade, é paz, é controle do carro, é controle emocional. Se você vai para o trânsito agarrado atrás do carro, tremendo, garganta seca, isso não é dirigir, isso é se arriscar. Você tem que fazer o treino passo a passo, começando pelo emocional. Exercício com o carro parado, exercício para se aproximar do carro, exercício com o carro desligado, exercício com o carro andando muito devagar. Porque se você não domina o carro andando devagar, não vai dominar o carro quando ele estiver em movimento. Percebe? Não é se jogando no trânsito. Ah, mas na autoescola me jogaram no trânsito e você não aprendeu nada e você está querendo se jogar no trânsito de novo, né? Não faz isso não. Olha, quero te falar que ainda tem vagas para a primeira turma da Superavac. São 130 aulas, 30 módulos e atendimento pelo WhatsApp. A gente também faz a live, Supera Live, para saber. Inclusive vai ter Supera Live amanhã com os alunos aí da Superavac, vai ter com os alunos do Superei, para ver como é que está o treino da turma, para eles enviarem os vídeos para correção, para eu ver o que eles estão fazendo de errado, para ajudar a consertar, para orientar essas pessoas, inclusive orientação emocional. Agora, enquanto isso, eu te deixo uma lição de casa. O que está por trás do seu medo de dirigir? Para, pensa, reflete, busca um lugar calmo, tranquilo e faz essa reflexão que vai te ajudar muito. E ó, com o método Superavac, até o final do ano, você vai estar fazendo as compras de Natal. Até o final do ano, você está dirigindo para a praia. Até o final do ano, você está levando as crianças aonde você quiser. Você vai passear, você vai aproveitar. Você vai aprender a treinar do modo correto. Você vai aprender o passo a passo. Por onde eu começo primeiro? Tem no método Superavac por onde você começa primeiro. O que você vai fazer? Que exercício fazer naquela semana? Quando que eu já posso mudar de módulo? Qual é o próximo exercício adequado para mim? Como é que eu estou me saindo? Faz a correção, Márcia, do meu trabalho. É como se fosse uma escola e você me entregando o resultado de uma prova. E sem aquela coisa de se sentir avaliado negativamente. Não tem erro, só tem busca de solução. Então, se você está se sentindo sozinha, tá? Olha, tantos casos, né? Senhoras que os maridos dirigiam por elas a vida inteira. E agora essas senhoras ficaram viúvas e elas estão com o carro parado na garagem dando oficina
e não sabem por onde começar. E agora, na frente da minha casa tem uma ladeira, tem um portão estreito, tem um poste logo na saída, como é que eu vou fazer? Fazendo os treinos corretamente para você dominar o emocional e dominar o teu carro. E isso você só encontra método exclusivo SuperAVAC. Pessoal, eu aprendi a dirigir online, mas aprendi com instrutores na Suíça, na Itália. Eu aprendi com pessoas que elaboravam as didáticas avançadas no primeiro mundo para ensinar as pessoas a dirigir. Eu paguei esse preço num tempo de internet cara que vivia caindo e que eu tinha muitas vezes que deixar de comer alguma coisa para pagar a conta da internet. Mas eu não desisti. Eu aprendi, eu testei em mim, eu dirijo e eu quero ensinar você que tem dificuldade para dirigir. E não vem com esse papo que tem que ter um instrutor do lado, sentado presencial, porque você já pagou mais de 100, 200 aulas e não resolveu nada disso. Você já sentou muitas vezes no carro do lado de um parente, de alguém que queria te ajudar, queria te ensinar e nada disso funcionou. Então eu vou te ajudar a aprender com acolhimento emocional, com controle emocional, com autonomia, sabendo o que fazer, organizando os teus horários de treino dentro do espaço que você tem. Floresça onde você estiver plantado. É assim que funciona. Você vai conseguir, se você acreditar em você, se você quiser a ajuda que eu estou te oferecendo. E olha, esse curso SuperAVAC está com 50% de desconto. Ele custava R$ 1.980, quase R$2.000. Ele está por R$1.000. E você pode parcelar em 12 vezes no cartão, você pode fazer a transferência por Pix, você pode começar hoje mesmo, agora mesmo, acabou a live, corre, tá na descrição do vídeo, vai lá, conhece, vê como funciona. Ou você quer continuar se sentindo abandonado, sem ajuda, sem saber por onde consegue, faz por você, para de acreditar que vai cair do céu. O maior problema de quem tem medo de dirigir é acreditar que vai cair do céu. Um dia eu dirijo, um dia pode ser muito tarde. E daqui a 10, 20 anos você vai querer ter começado hoje. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém vai ser feliz por você. Ninguém vai ser triste por você. Ninguém vai dirigir por você. Ser feliz e dirigir são duas coisas que só você pode fazer. Mas claro, se você quer. Coloca no papel todas as soluções, o quanto que você já gastou até hoje com soluções erradas, com aulas que não estão te acrescentando nada, que você já pagou pacote e agora está se sentindo um otário porque não consegue sair no portão de casa sem ralar a lateral ou sem deixar o seu retrovisor enganchado ali logo no portão. Eu tô aí para te ajudar. Vem comigo que se você quer dirigir, eu vou te ensinar. Tá preparado para aprender? Eu tô preparada para te ensinar. Então, vem comigo.